Querida irmã, querido irmão, gostaria neste vídeo de fazer uma apresentação, dar algumas dicas, algumas orientações sobre o Catecismo da Igreja Católica. O que é o Catecismo? Como utilizar o Catecismo da Igreja Católica. Depois do Concílio Vaticano II, houve um pedido muito grande para que se elaborasse um catecismo que servisse de orientação sobre a doutrina da Igreja. O Papa João Paulo II, então, formou uma comissão que redigisse esse catecismo para trazer, então, esta orientação segura, esta orientação firme, como vinha sendo pedido. Vamos dizer que muitas vezes se vai encontrar referência, alguma indicação do catecismo com essa sigla, CIC, justamente Catecismo da Igreja Católica. Mas também pode acontecer de encontrar indicação como CEC, do latim Catequismus Ecclesiae Catholicae. Aí precisa tomar um cuidado, porque algumas vezes se usa aquela sigla CIC para indicar não o catecismo, mas sim o Código de Direito Canônico, que em latim é Codex Iuris Canonici, que dá as mesmas letras. Então precisa ver, às vezes, algum livro, algum artigo que você está lendo que tenha informação, pode utilizar estas siglas, estas referências. Quando foi editado o Catecismo, o Papa João Paulo II escreveu a Constituição Apostólica Fidei Donum, determinando a publicação do Catecismo. Nesta Constituição, o Papa vai fazer umas referências importantes a respeito dele. A gente pode ver aqui no que está sublinhado, né? O Papa João Paulo II dizia: um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico. Ou seja, nós temos aqui um primeiro ponto que se queria com o catecismo, a apresentação fiel e segura da fé da Igreja, né, que vem dessas três fontes, desse triplé, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. E o Papa acrescenta depois: é também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que ainda não tinham surgido no passado. Ou seja, outro objetivo do catecismo é colocar a fé no contexto atual em que nós vivemos, né? Viver a fé no fim do século XX, quando foi editado o catecismo, agora no começo do século XXI, quando estamos, não é a mesma coisa que viver a fé no início da Igreja, ou no século XIV, ou no século XVIII. Então também essa atualização da fé é um objetivo do catecismo, é o que se pretendia com o catecismo. Depois, ainda na Constituição Apostólica, o Papa João Paulo II acrescenta, a gente pode ver aqui no sublinhado mais embaixo, né, que ele sirva de texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. Ou seja, quem lida com o ensino, padres, diáconos, catequistas, coordenadores de grupos, cada católico que queira também conhecer bem a fé, não é? Mas para uma orientação segura. A dúvida: o que a Igreja ensina sobre um determinado assunto? Qual é a compreensão correta sobre um determinado tema? Nós sabemos que tem muito diz que diz por aí, a Igreja fala isso, fala aquilo, mas é o que a Igreja diz? Né? Esse é o ensinamento da Igreja? Como a Igreja coloca exatamente aquela questão? Aí está o catecismo para servir como uma referência para se buscar ali quais são os ensinamentos, as palavras da Igreja sobre aquele tema, sobre aquela questão. E o Papa segue mais um pouquinho, dizendo: é também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento das riquezas inexauríveis da salvação. Ou seja, serve de fonte para quem precisa ensinar, explicar algo da fé, mas também é uma referência para aquele fiel que quer pessoalmente compreender melhor a fé, aquilo que vivemos, aquilo que proclamamos como cristãos católicos. Nós temos a edição do Catecismo da Igreja Católica aqui no Brasil, né? É um volume relativamente longo, né? Porque ele contém toda a doutrina, todo o ensinamento da Igreja condensado nele. Por isso não dava mesmo para ser uma obra
muito curta, muito breve. Mas é importante a gente notar, pelas explicações que o Papa João Paulo II deu na apresentação do documento, que se trata de um livro mais para consulta. É claro, quem quiser pegar o catecismo e fazer uma leitura dele do início ao fim, claro que isso é possível. Mas o objetivo do catecismo não é tanto esse, né, e sim ser para consulta, ou seja, buscar quando se tem uma dúvida, quando se quer esclarecer um determinado assunto, quando se quer aprofundar uma determinada questão. Depois do catecismo pronto, muitos pediram que se fizesse um texto mais enxuto, mais resumido, com a mesma doutrina da Igreja. Foi aí que se elaborou, também por pedido do Papa João Paulo II, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que pretende então ser esse texto mais enxuto, mais resumido. A gente pode notar já pelo tamanho dos dois textos, né, o Catecismo e o compêndio do Catecismo, a extensão é bem diferente, né? Qual que vai ser a grande diferença entre o compêndio e o catecismo? O compêndio ele vai mais diretamente nas definições, né? O catecismo ele traz um pouco mais de esclarecimento. O catecismo não é um livro de teologia, de discussão teológica. Então, cada assunto que tem ali, por exemplo, o catecismo trata do batismo. Poderia haver uma discussão muito mais longa sobre o batismo. O objetivo do catecismo não é esse, é apresentar o ensino da igreja sobre o batismo, né? Mas no catecismo se faz isso colocando algumas referências a mais, às vezes citando textos de documentos da igreja, citando os santos padres, para explicar aquele assunto. O compêndio enxuga, vai direto na explicação, direto na definição, sem ficar dando mais detalhes, mais informações, mais esclarecimentos. Como vimos então, nós temos no Brasil edições tanto do catecismo quanto do compêndio do catecismo da Igreja Católica. Mas é possível também encontrar o catecismo no site da Santa Sé, né? Se entrar então em www.vaticano.va, essa página, sendo no Brasil, normalmente já entra em português, mas se não tiver em português, no canto superior direito tem como escolher o idioma. Depois, nessa página, já na primeira página, vai ter um link para textos fundamentais. E dentro de textos fundamentais, Catecismo da Igreja Católica. Entrando nesse link Catecismo da Igreja Católica, vai ter aí a opção do Catecismo e do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, em vários idiomas, inclusive o português, né? Então, se você não tem o exemplar impresso do Catecismo da Igreja Católica, ou se de repente precisa consultar alguma coisa sem estar com ele em mãos, dá para no site da Santa Sé encontrar o texto integral, tanto do Catecismo quanto do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo e também o compêndio, eles são organizados por número de parágrafo. Sempre que se faz referência ao catecismo ou ao compêndio, se vai fazer referência ao número do parágrafo, nunca à página. Está na página tal, porque a edição pode ser diferente, mas o número do parágrafo sempre será o mesmo. Nota essa edição brasileira do catecismo, tem ao lado de cada parágrafo um número em negrito, por exemplo, aqui o 385, né? Que será então um determinado assunto, um determinado tema naquele parágrafo com esse número. Dentro do parágrafo aparece em letra um pouquinho menor, em itálico, nessa edição, outros números. Esses números indicam outros parágrafos do catecismo que fazem referência ao mesmo assunto. Então, se você precisa aprofundar, quer complementar o assunto que está lendo naquele parágrafo, pode procurar também os outros números que estão indicados à margem. Aqui nós temos uma página do compêndio do catecismo. Nota que aqui está colocado um pouquinho diferente. O número do parágrafo está colocado à esquerda, né? O compêndio ele tem uma organização um pouquinho diferente. Ele está organizado em perguntas e respostas. O catecismo não é assim, né? O compêndio nós temos lá, por exemplo, 73. Como se compreende a realidade do pecado? Então, uma pergunta e depois vem a resposta, né, o ensino da igreja sobre aquele assunto. E nota que no final
do parágrafo tem outra indicação. Por exemplo, no número 73 aqui do compêndio, no final tem a indicação 385 a 389. Ou seja, esse número do compêndio trata do assunto que no catecismo está tratado entre os números 385 a 389. Nota como é bem mais enxuto, né? De 385 a 389 nós temos 5 números, 5 parágrafos, provavelmente ainda mais longos lá no catecismo, explicando esse assunto. E ele está aqui condensado, né, resumido apenas no número 73 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Por isso a gente vai notar que muitas vezes o compêndio ele serve também como um roteiro. Né? Por exemplo, se você precisa fazer uma palestra, um curso, um encontro de catequese a respeito de um determinado tema, é possível pegar aquele tema no compêndio e usar o compêndio como roteiro, né? Ir seguindo essas perguntas para tratar do assunto. Claro que aí a maneira de tratar, a linguagem que você vai utilizar, os exemplos que vai dar, tudo isso vai depender do tamanho da turma, idade, objetivo daquele encontro. Então isso tudo vai depender do palestrante, do catequista, enfim, de quem está coordenando aquele momento. Mas para ter um roteirinho seguro para tratar do assunto, uma boa ideia é usar o compêndio do catecismo. Para podermos comparar o catecismo e o compêndio, vamos dar uma olhada aqui no número 36 do compêndio. Né? O compêndio no número 36 ele coloca a questão: por que a profissão de fé começa com creio em Deus? E vem a explicação. Porque a afirmação creio em Deus é a mais importante, a fonte de todas as outras verdades sobre o homem e sobre o mundo e de toda a vida de cada um que nele crê. E aí tem a referência, 198, 199. Então a gente vai lá no Catecismo e encontramos aqui, capítulo 1, creio em Deus Pai, número 198. E encontramos lá, nossa profissão de fé começa com Deus, pois Deus é o primeiro e o último, o começo e o fim de tudo. O credo começa com Deus Pai, pois o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o começo e o fundamento de todas as obras de Deus. E depois o número 199. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus, e se fala também do homem e do mundo, falo pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Notem aqui então o número 198 e 199, eles tratam da mesma questão que está no número 36 do compêndio, mas se estendendo um pouco mais, esclarecendo um pouco mais, acrescentando afirmações, tem inclusive notas de rodapé com referência a autores de frases, etc., que nós não encontramos no caso lá do compêndio, do catecismo, né? Então, o compêndio, se você procurou ali um assunto e verifica que precisa aprofundar, vá ao catecismo. O catecismo da Igreja Católica, ele vai ter no final de cada parágrafo um item com o nome resumindo. Vai trazer então referências breves da parte anterior, do parágrafo anterior, do capítulo anterior do catecismo. É diferente do compêndio, o objetivo não é esse, é só dar uma rememorada nas questões que foram vistas naquela parte do catecismo da Igreja Católica, né? Mas esse resumindo também pode ser uma referência interessante para buscar uma informação mais breve, mais direta sobre o assunto. Precisamos aprender a usar bem os índices que o catecismo tem. Essa vai ser a grande referência, principalmente quando se usa o catecismo como um texto de consulta e não tanto de leitura. Então, um dos índices que tem no catecismo é o chamado índice sistemático, ou seja, ele tem a organização do catecismo,
a sequência, como é que estão os textos na organização de capítulos, artigos, sessões, enfim, a sequência dos assuntos dentro do catecismo. Aqui é bom a gente ter em conta que o catecismo está organizado em 4 partes, né? Aqui nessa página que nós estamos vendo tem lá a primeira parte, a profissão de fé. O catecismo está organizado em 4 partes. A primeira parte trata da fé. Quais são os principais itens da fé da igreja, o que um católico acredita? Esta primeira parte, ela está organizada seguindo o símbolo apostólico, seguindo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, em cada item do creio, do símbolo apostólico, vão sendo explicados os diversos itens da nossa fé. Depois, a segunda parte do catecismo trata da celebração da fé e é organizado então em torno dos 7 sacramentos, ou seja, passando pelos 7 sacramentos, o catecismo vai explicando o sentido da celebração da fé. A terceira parte trata da moral, ou seja, o comportamento cristão, né? Se a nossa fé é essa, qual é o comportamento consequente? O que está de acordo ou não está de acordo com a nossa fé? Como se comportar? Essa parte está estruturada em torno dos 10 mandamentos. Então, acompanhando os 10 mandamentos da lei de Deus, vai se fazendo a apresentação da moral católica. E, enfim, a quarta parte do catecismo trata da oração e está organizada em torno dos 7 pedidos do Pai Nosso. Então, essas são as 4 partes que a gente vai observar no índice sistemático, né? O índice que tem justamente essa organização do catecismo da Igreja Católica. Mas o catecismo traz também um outro índice, que é o índice analítico. O índice analítico, ele é organizado por assuntos. Então, ele não está na sequência que as coisas aparecem no catecismo, mas sim ele faz referência de todos os lugares do catecismo em que aparece aquele determinado assunto. Por exemplo, nós vimos lá no número 198 que ele fala de Deus Pai. Notem que aqui, nessa página do índice analítico, nós temos lá pagãos, depois Pai, Deus. Então, aqui nessa sequência, nós vamos ter todos os lugares do catecismo que falam de Deus Pai. Veja o primeiro item, Pai, primeira pessoa da Trindade, 198, exatamente o número que nós vimos. Então, o número 198 fala de Deus Pai como primeira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o assunto Deus Pai vai aparecer, olha lá, nos números 238, 239, 742, 2777, 648. Então, aqui tem toda uma sequência de temas em torno de Deus Pai e o número do catecismo onde aquele tema se encontra. Então, se você precisou procurar, imagino que você está preparando, por exemplo, um encontro, uma palestra, um curso sobre o batismo. Se você for no índice sistemático, você vai encontrar a parte do catecismo em que se trata especificamente do sacramento do batismo. Mas no índice analítico, procurando o batismo, você vai encontrar outras questões relacionadas com o batismo que estão em outras partes do catecismo, permitindo então aprofundar, compreender mais, ir mais longe naquele assunto. Então, essas dicas para a gente ver a organização do catecismo e aprender então a utilizá-lo muito bem, principalmente como uma obra de referência para a catequese, né? Bastante importante na catequese, mas muito importante também em toda a atividade da igreja. O próprio Papa Francisco tem com frequência em seus pronunciamentos citado o catecismo, ou seja, o próprio Papa mostra que é ali que se busca a fonte segura da nossa doutrina, do ensino da igreja.